Olá pessoal, vamos a mais uma pergunta. Qual a diferença no resultado do FUT em relação ao FUE? Né? Então, o FUT e FUE são dois tipos de cirurgias para a realização do tratamento da calvície. Né? Então, são duas técnicas aí para o transplante capilar. O FUT, que foi a primeira a ser descrita, é aquela em que se retira um pedaço da área posterior aqui do couro cabeludo, né? E aí depois os fios são fatiados um a um e colocados. Enquanto que a FUE é aquela que nós retiramos unidades foliculares uma a uma de forma alternada. E aí, nesse local, fica pequenos pontinhos de cicatriz. Então, no primeiro momento, a diferença, de resultado é a cicatriz. Um tem aquela cicatriz linear e outro tem uma cicatriz que praticamente não se percebe, porque são tirados alternados. Então, pode ficar um pontinho ou um pouquinho mais branco ou um pouquinho mais escuro, dependendo da cicatrização da pele de cada paciente. Em relação à dor, existe diferença? Sim, grande diferença. Então, FUT, como é realizado aquele corte grande aqui na região posterior da cabeça, existe dor. Enquanto o FUE praticamente é indolor. Então, normalmente no FUT usa-se analgésicos anti-inflamatórios, enquanto no FUE só usamos Novalgina, um analgésico simples já é suficiente. E os pacientes às vezes nem usam, não sentem dor, então o incômodo do pós-operatório é bem menor no FUE, né? Em relação ao tipo de corte de cabelo que o paciente pode usar no pós-operatório, quando faz o FUT, tem aquela cicatriz linear, ele não pode usar o cabelo raspado, senão vai aparecer a linha da cicatriz. Já no FUE é possível sim usar cabelo curto, né? Então existe essa diferença de corte. Então quem quer deixar o cabelo curto, a cirurgia do FUT vai deixar aquela linha aqui. O FUE vai ficar praticamente imperceptível, né? Em relação ao tipo de unidades foliculares que a gente pode tirar. Então, o FUT eu só posso tirar aqui do couro cabeludo. E o FUE eu posso usar o complemento de barba, alguns fios da região do tórax, né? Então, para casos que a área doadora já foi totalmente usada, pode-se usar outras áreas do corpo. O FUT não, né? E outra coisa que no FUT precisa, que no FUE não precisa, é a elasticidade. Então, no FUT é cortado um pedaço de pele aqui da área posterior. Então, se a pele aqui é dura, não dá para fechar, não dá para dar ponto para costurar. Então, isso é um fator limitante também. Ou seja, se vai fazer um FUT em cima da outra cicatriz, a cicatriz também vai ficar pior, né? E o FUE não tem essa questão de elasticidade do couro cabeludo. Então, a nossa técnica de escolha na clínica Guardiões é a técnica FUE com a colocação com a técnica DNI. Então, a FUE vai ter todos esses benefícios que eu disse, né? Então, o paciente vai ter uma cicatriz praticamente imperceptível, vai ter quase nada de dor no pós-operatório, vai poder usar cabelo raspado, não tem problema em relação à elasticidade do couro cabeludo, né? E se depender, não tiver mais área doadora e tiver barba, pode ser usado a barba ou tórax, né? Então, e em relação à técnica DNI, qual é o benefício? Então, técnica DNI é a técnica de colocação. Então, nós realizamos os furos na área receptora com lâminas bem pequenas e colocamos os enxertos um a um com um implanter que não tem corte, né? Que é o Dull Needle Implanter. Isso permite o quê? Que nós coloquemos enxertos um mais próximos ao outro, consigamos uma densidade maior e uma cicatriz de boa qualidade e maior viabilidade dos enxertos porque tem menor manipulação. Então, esses são os benefícios da técnica FUE com a DNI. Obrigada e até a próxima.